Fala pessoal, como vocês estão? Spartan aqui e vamos para mais um vídeo. Agora eu estou gravando aqui pelo StreamYard, tentar fazer esse formato diferente para ver se melhora a qualidade, né? E vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo com esse novo estilo, tá? E é lógico, né? Obviamente, deixem o like. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Spartan, eu sou formado em Relações Internacionais, trabalho aí com análises de geopolítica e faço parte lá do 1822 Jornal do Mafinha. Se você não conhece, aí busca aí no YouTube 1822 Jornal, vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, no período da tarde, aí mais ou menos entre 1 e 1h30 inicia o jornal. Eu não estou presente sempre no jornal, mas às vezes eu apareço lá, principalmente quando tem alguma notícia voltada para a área de geopolítica. Então, eu quis gravar esse vídeo porque as manifestações de domingo com relação ao presidente Jair Bolsonaro, elas surpreenderam todos, mesmo quem era, assim, vamos dizer, contrário ao Bolsonaro, ou aquele pessoal que é o pessoal do já perdemos, que não vai dar certo, mesmo esse pessoal se surpreendeu, tá? com a manifestação. E aí eu quis trazer algumas notícias referente a como repercutiu no mundo essa manifestação em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, tá? Primeiramente aqui na AP News, fala assim, ó, apoiadores do presidente Bolsonaro do Brasil demonstram um grande apoio para defendê-lo em meio às investigações. Aqui fala aqui, ó. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro demonstraram hoje em uma manifestação que simplesmente bloqueou a maior avenida na maior cidade do Brasil em um domingo, para defendê-lo contra acusações que podem colocá-lo na cadeia. Aí eles utilizam, né? Sempre o termo. O líder de extrema-direita, é o que está escrito aqui na notícia. O líder de extrema-direita disse em um discurso que ele busca pacificação para apagar o passado, tomando um tom mais conciliador do que ele tinha quando estava no governo. Bolsonaro está buscando mostrar para a base dele a resiliência enquanto ele é investigado pela Polícia Federal sobre uma alegação de ter participado no dia 8 de janeiro de ataques a prédios públicos pelos seus apoiadores por conta da perda dele nas eleições de 2022. Isso aqui não está escrito, mas eu estou fazendo a tradução livre para contextualizar melhor, tá? Ele quer que várias pessoas que ainda estão presas por este incidente recebam anistia. Bolsonaro também é acusado de ilegalmente receber joias da Arábia Saudita durante a sua presidência. É aquela velha acusações das joias, tá? Aqui, ó. Os apoiadores do presidente Bolsonaro se agruparam vamos dizer assim, nos blocos, né, da Avenida Paulista. Eu não conheço ali direito a região para poder explicar melhor. Se alguém conhecer, explica melhor aí como é que foi a organização lá e quem participou, né? Como é que foi a organização lá da manifestação. Observadores independentes de um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo estimaram 185 mil pessoas que participaram da manifestação. A polícia militar acredita que a multidão era ainda maior. Muitos dos participantes alegam que o presidente Bolsonaro está sendo perseguido pela Corte Suprema do Brasil e alegaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição de forma injusta em 2022. Olha só, isso é importante aqui.
ganhou a eleição de forma injusta por uma margem muito pequena. E assim, a gente não pode falar sobre a questão das maquininhas, né? Mas esquece a questão das maquininhas, porque isso é um assunto que a gente precisa, primeiro, tomar muito cuidado quando fala a respeito, e segundo, que a gente precisa entender que não, vamos dizer assim, não é necessário você abordar este assunto para você observar que as eleições de 2022 foram extremamente injustas, tá? Eu lembro, inclusive na época eu tinha o meu perfil no Twitter e tinha muito engajamento. E aí logo em seguida, no dia seguinte após a eleição do Lula, no segundo turno, derrubaram a minha conta no Twitter, entendeu? No entanto, que a conta que eu tenho hoje, eu tive que fazer ela do zero. A minha conta foi derrubada no Twitter e um monte de gente da direita foi derrubado a conta no Twitter. E isso foi antes do Elon Musk comprar, né, o Twitter. E eu lembro que nessa época, assim, as decisões que o TSE e o próprio STF tinham meio que um placar, assim, mais ou menos. Quais decisões eram a favor do Lula e a favor do Bolsonaro? E as decisões a favor do Lula eram muito maiores em número do que as decisões que eram favoráveis à campanha do Bolsonaro, entendeu? Teve a questão do radiolão, a questão das rádios lá que omitiram propaganda eleitoral do Bolsonaro, entendeu? Teve esse caso. Teve vários casos que aconteceram e que a justiça brasileira simplesmente decidiu fechar os olhos. Vamos continuar lendo aqui. Alguns manifestantes também carregaram a bandeira de Israel como um desafio ao atual presidente, que tem recebido muitas críticas internamente por ter comparado a ofensiva militar de Israel em Gaza ao holocausto nazista. Nossa, quando eu lembro disso aí, é intancável o Lulil, viu? Intancável. Isso aqui fala do Bolsonaro. Ó. O que eu procuro é a pacificação. É apagar o passado. Bolsonaro disse no discurso enquanto ele segurava a bandeira de Israel no seu próprio punho. É buscar uma forma para que nós possamos viver em paz e parar de sermos tão afoitos. Anistia para aquelas pobres pessoas que estão presas em Brasília. E aí ele fala, nós pedimos a todos os 513 congressistas e 81 senadores por uma carta de anistia para que a justiça seja feita no Brasil. E assim, vamos falar sobre essa questão do que aconteceu no 8 de janeiro, tá? O que eu penso é o seguinte, as pessoas erraram ao ter feito ali a quebradeira, erraram. Eu sempre condenei essas quebradeiras que o MST também fez no passado, várias vezes. E condeno isso também, entendeu? Agora, eles precisam ser o quê? Identificados, quem quebrou. Igual teve aquela cena aí, clássica que passou na CNN, da imagem do pessoal derrubando o relógio da época imperial. Eu acho aquilo um absurdo, entendeu? Poxa, aquilo é um item histórico do acervo da República que a gente precisa guardar, entende? Aí os caras foram lá, derrubaram, quebraram. Eu acho isso um absurdo, a pessoa tem que pagar por isso. Agora, tem gente que tá preso que nem estava na esplanada. Tem um senhor, um homem, não sei, assim, não apurei certo a idade dele e tudo mais, que ele tá preso. Ele estava vendendo, ele era um ambulante lá no meio da manifestação e tinha muitos ambulantes. Eu fui pessoalmente nas manifestações alguns dias lá na frente dos quartéis e ele estava na frente dos quartéis, não foi em nenhum momento para a esplanada, não cometeu nenhum tipo de quebradeira e ele tá preso. Ele não sabe ler, entendeu? Mas não sabe, não constituiu nenhum advogado para defender ele. E a justiça colocou ele na cadeia e esqueceu dele. Tem o caso do Clezão, que é clássico, que o Clezão também não foi para a esplanada, não participou, foi preso e morreu nas mãos do Estado.
Isso sem contar pessoas, velhos, idosos, crianças ali. Assim, as crianças não ficaram presas na penitenciária, né? Mas ali, logo após a perfídia lá do exército, eles foram colocados nos ônibus, as crianças, e foram levados para o galpão, onde foi um verdadeiro campo de concentração feito ali pelo governo do Lula para colocar essas pessoas lá dentro. Aí continuando aqui, ó. Bolsonaro negou que ele e seus apoiadores tenham tentado algum tipo de golpe quando os baderneiros quebraram os prédios públicos um ano atrás. Aí a fala do Bolsonaro: o que é o golpe? É tanque na rua, armas, conspirações. Nada disso aconteceu no Brasil, ele disse. E não aconteceu mesmo. Aí vão falar porque teve aquela reunião que saiu agora com os generais, que o general Heleno falou, aquele negócio de virada de mesa e tarará, etc e tal. Cara, esse tipo de discussão ocorre em todo o governo. Entendeu? Em todo o governo. Aconteceu na época do impeachment da Dilma. Muita gente esquece, mas aconteceu na época do impeachment da Dilma discussões desse tipo com os militares. A questão é que o Bolsonaro, obviamente, tem muito mais alcance dentro das Forças Armadas, entendeu? Do que a Dilma. A Dilma, com os militares, era uma... Como é que eu vou dizer? Uma tosca, entendeu? Era uma pessoa bruta que só sabia xingar. Porque para ela o militar não fazia nada certo. Muito por conta de todo o histórico que ela teve lá do período do regime militar. Aí vamos continuar aqui, ó. O Bolsonaro está barrado de concorrer para o cargo de presidente, né, até 2030, devido a 2 acusações de abuso de poder. Mas ele se mantém ativo na política brasileira como o maior adversário para o centro-esquerdista Lula. Cara, eles chamam o Bolsonaro, olha só, viu? Eles chamam o Bolsonaro de extrema-direita e chamam o Lula de centro-esquerda. Cara, é muita desonestidade, meu. É muita desonestidade, cara. O Lula, ele é esquerda autêntica, ele não é extrema-esquerda. Eu sou honesto na análise. O Lula não é extrema-esquerda. Extrema-esquerda é PCO, é PSTU, é PCdoB. Esses partidos são mais extrema-esquerda. Agora, vou falar que o Lula é centro-esquerda é muita sacanagem. Centro-esquerda é PSDB, entendeu? É o PSB agora que deu uma tucanada ao PSB, né? Principalmente com a entrada do Alckmin. Tem o pessoal do MBL. Esse pessoal aí é centro-esquerda. Agora, você dizer que o Lula é centro-esquerda, pô, meu, caramba. Por um lado é bom, né? Que aí você vê, Lula e MBL estão sendo confundidos aí como vamos dizer assim, o mesmo espectro político. Vamos continuar aqui. Tá, onde é que eu parei? Assim. Enquanto... Assim, que tem as eleições municipais, né? Enquanto as eleições municipais, elas se aproximam, os candidatos estão se dividindo entre os 2 líderes, ou seja, os candidatos a prefeitos, vereadores, eles precisam ter essa chancela, ou do Lula ou do Bolsonaro, para conseguir votos. E essa é a política, cara. A política do Brasil hoje é isso. A polarização tem que acabar. Não, cara, a polarização em si não é ruim. O problema são as pessoas que não estão suportando ouvir o contraditório. Esse é o principal problema. E isso, vamos lá, quem que ficou anos e anos no poder? Foi a esquerda. Entendeu? A esquerda é quem cuidou da educação, quem cuidou da cultura brasileira nas últimas décadas. Então, eles fomentaram esse tipo de sentimento, que uma vez que surgiu uma oposição de fato, não era uma oposição mentirosa, como foi a oposição do PSDB, eles não suportam, eles não querem nem permitir que exista essa oposição. Entendeu? Então vamos lá.
alguns aliados do Bolsonaro mirando tirar o Lula do posto de presidente em 2026, também participaram do evento, né? Como governador Tarcísio de Freitas, mas o Tarcísio ele não vai se candidatar em 2026, não. Ele vai buscar a reeleição aí para governador de São Paulo. E Romeu Zema de Minas Gerais. Sim, o Zema, eu acredito que ele vai tentar aí, pode ser, né, um nome para eleição. Mas o Zema ele é muito isentão. Eu acho que mesmo se ele tentar ali de alguma forma a candidatura para presidente, eu não sei se ele consegue não, entendeu? Eu não sei nem se o Bolsonaro vai dar o aval dele para o Zema. Mas outros atores políticos chaves, né, e pessoas de empresários, pessoas de negócios que o apoiaram de 2019 a 2022 não apareceram. Lógico que não, cara. A gente não vive numa democracia livre. Entendeu? A gente vive na democracia popular, como é a democracia popular da China, da Coreia do Norte, de Cuba. Pô, o cara vai aparecer ali correndo risco de ser perseguido? O Silas Malafaia tava lá, mas o Silas Malafaia ele é um líder religioso. E o Silas Malafaia, primeiro, ele tem culhão. Segundo, ele tem muita informação. Então, assim, ele sabe onde o calo dele aperta. Ele viu que dava para ele aparecer ali, apesar de tudo isso. Tem outros aí que apoiaram também o Bolsonaro nas eleições, apoiaram ele durante o governo e não apareceram. E tão certo, cara. A direita, do ponto de vista político, ela precisa encontrar primeiro uma solução para desatar esse nó da perseguição, para que depois as pessoas possam abertamente se manifestar em apoio ao Bolsonaro, assim como é feito com Lula. Tem um tanto de empresário, um tanto de artista aí que adora mamar nas tetas do governo, que apoiam o Lula sem o menor pudor. E por que não pode apoiar o Bolsonaro, cara? Entendeu? Que democracia é essa que você não pode apoiar um personagem político? Ai, porque ele é extrema-direita, porque... Cara, se é democracia, é preciso ter liberdade para apoiar o cara. Entendeu? Ou então não é democracia, desculpa, mas não é. Tá? Carlos Melo, que era um cientista político, professor na Universidade INSPER em São Paulo, previu o evento pró-Bolsonaro, previu que o evento pró-Bolsonaro não ajudaria o ex-presidente na situação legal dele, tipo, não vai ajudar ele nos processos. E assim, sendo bem sincero com vocês, eu acredito que vai ajudar pouco, não muito, entendeu? Pode ser que talvez não prendam tanto quanto gostariam de prender, mas eu acho que a importância dessa manifestação não é isso, é porque a esquerda pensa muito nisso, né? Tanto a esquerda quanto o STF aí, na figura do Alexandre de Moraes, eles querem muito prender o Bolsonaro. Mas o que eu vejo é que o Bolsonaro ele tem uma trajetória, e eu vi uma análise do Diógenes, aliás, sigam o canal do Diógenes, é muito bom, ele tem análises excelentes, não só de política, mas ele trabalha com arquitetura, então assim, são coisas muito bacanas que ele produz lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O Diógenes ele fez uma análise no Twitter muito boa, que eu concordo muito, é que o Bolsonaro ele tá pronto para o que vai acontecer com ele daqui para frente. E o discurso dele simbolizou muito isso. E eu concordo, cara, o Bolsonaro, se ele for preso mesmo, ele tá pronto para isso. E eu até acho que talvez ele tenha que passar por isso, primeiro para justamente criar essa imagem de um político injustiçado, mesmo por um sistema corrupto, que perseguiu ele de todas as formas e não parou até conseguir prender ele. E uma coisa que o Mafinha também fala lá no 1822 é que todo grande líder político, de alguma forma, ele passou por algum tipo de injustiça, de prisão, porque os opositores não querem que um grande líder surja assim como o Bolsonaro, entendeu?
E aí ele continua falando aqui, eu vou parar por aqui, né? Eu achei interessante ler um pouquinho dessa matéria para poder trazer para vocês aí como que está sendo abordado. Vamos agora continuar aqui no France 24. Ele coloca aqui, ó. Milhares de brasileiros... Deixa eu traduzir aqui para ficar para vocês conseguirem acompanhar também. Milhares de brasileiros protestam contra a investigação de golpe. Ó, já tá errado já, que não é contra a investigação de golpe. E proibição eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. Também a manifestação nem foi focada na questão da proibição do ex-presidente Bolsonaro. Ela foi focada, como o próprio Bolsonaro alegou, em que você volte a ter, de fato, um Estado democrático de direito aonde os diversos espectros políticos possam existir. Hoje, você não pode se dizer, somente se você for uma pessoa influente, você não pode dizer que você apoia o Bolsonaro, senão você vai ser perseguido. Senão vão atrás de você em tudo quanto, de todas as formas possíveis, para acabar com você. Tem vários exemplos, entendeu? De pessoas que sofreram isso. O Cariani mesmo, que ele é um cara que mexe aí com área fitness, com suplementação para malhar e tudo mais. Eu não conheço, não acompanho o conteúdo dele, mas o Wagner também, Wagner Costa aí, que é marombeiro e também participa lá do 1822, o canal dele também é bacana, ele fez um vídeo explicando muito toda a questão do Cariani. E, cara, quando surgiu lá as alegações de que ele era suspeito lá de tráfico e tudo mais, enfim, de várias coisas, foram atrás lá por quê? Porque ele nem apoiou abertamente, assim, de forma incisiva. Ele simplesmente declarou que iria votar no Bolsonaro em 2022. Entendeu? E foram atrás do cara. Então, assim, esse é o nível de democracia, entre aspas, que querem que você aceite. E isso não dá, cara. O problema é muita gente falar porque democracia é isso mesmo, democracia é a vontade da maioria, não sei o que, tarará, tarará. O problema é que as pessoas se atêm muito ao conceito de democracia lá, o conceito original que veio lá da Grécia, né? Mas nós estamos falando de um conceito de democracia atual, entendeu? Aqui estamos vivendo o início do século XXI. E hoje, o que se entende por democracia é o que você observa de exemplo na maior e mais próspera e mais duradoura democracia do mundo, que é a democracia dos Estados Unidos, entendeu? E lá, cara, você vota até para juiz, cara. Lá você vota para quase tudo lá, entendeu? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem um sistema diferente. E aí, enfim, cada país tem o seu sistema. Não estou dizendo que o Brasil tem que copiar o que os Estados Unidos faz. Mas a questão é que lá nos Estados Unidos, você pode se manifestar, você pode apoiar um candidato que muitas vezes a mídia não vai gostar, que a imprensa não vai gostar, entendeu? Que os artistas não vão gostar, mas você pode ir lá apoiar o cara. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai fazer um escrutínio completo na sua vida para achar qualquer coisa para te perseguir, para te aniquilar. Porque é isso que acontece com quem se declara a favor do Bolsonaro. É isso que tem acontecido, entendeu? E esse é um dos principais problemas. Só que a esquerda, principalmente a esquerda aí petista, eles não estão nem aí. Eles querem isso mesmo. Eles querem eliminar a concorrência. E aí, continuando agora aqui para mais uma notícia, que é do Times of Israel, é até interessante, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, tá aqui. Vou tirar aqui o aviso, ó. Isso aqui é interessante. Na verdade, aqui ele fala assim, ó. Em reação a Lula, o Brasil, ex-líder Bolsonaro, balança a bandeira de Israel em uma manifestação grande. O ex-presidente, muitos de seus apoiadores demonstraram bandeiras de Israel em rejeição à comparação do atual presidente
da guerra contra o Hamas com o Holocausto. Repercutiu em Israel. Aqui é a foto do Bolsonaro com a Michelle, com a bandeira de Israel. Vocês têm alguma foto aqui? Aqui é a foto da galera com a bandeira de Israel, entendeu? Uma coisa que as pessoas precisam entender é que o povo brasileiro gosta de Israel. Ah, Esparta, mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Não é todo mundo nada em lugar nenhum, tá? Sempre vai ter aqueles que não concordam. Mas eu digo assim, a visão majoritária do Brasil é uma visão de apoio a Israel. Inclusive, o Brasil tem um histórico fundamental através do Oswaldo Aranha na criação do Estado de Israel ali na década de 40. E Israel, já cansei de falar isso aqui, conquistou o seu direito de existir como todo bom país, entendeu? Ele ocupou um território, conseguiu garantir a soberania daquele território. Então, assim, tem o direito de existir, sim. Não foi um Estado criado artificialmente como a Palestina. Não foi, tá? E, assim, as pessoas ou elas aceitam, ou elas entendem que os palestinos ali, árabes, que vivem, muitos conseguem conviver ali com o Estado de Israel de forma tranquila. Israel tem um partido muçulmano dentro do governo de Israel. Tem árabes muçulmanos que participam no governo de Israel. E aí, quando você vai para a autoridade palestina, você não tem participantes judeus, participantes israelenses dentro da autoridade palestina. Você não tem. Então, assim, quem que tá certo nessa história? Não é difícil, né, de você raciocinar. Não é difícil. Vamos continuar aqui. Agora, o Jerusalem Post, ele colocou aqui o seguinte. O ex-presidente é visto balançando a bandeira de Israel, enquanto centenas de milhares se reuniram em apoio. O encontro foi feito em apoio ao presidente Bolsonaro, né? À luz das investigações contra ele por alegadamente tramar um golpe após negar os resultados das eleições. O Bolsonaro em nenhum momento negou os resultados das eleições, tá? Em nenhum momento. Ele simplesmente se sentiu injustiçado, e ele foi injustiçado. Entendeu? Assim, não dá, cara, não dá. Eu, assim, fazendo uma análise muito, muito afastada do meu posicionamento, que é pró-Bolsonaro, mas uma análise bem afastada, vamos lá. Eu vou considerar que o Lula ganhou com 50, tantos por cento dos votos lá, como as urnas demonstraram. Pronto, acabou, não tenho o que discutir. Ok? A partir disso, o que acontece em todas as democracias quando se tem dúvida, e principalmente quando a margem é muito apertada, como foi na eleição de 2022? O lado perdedor vai questionar, olha, eu quero fazer uma recontagem, olha, eu quero manifestar aqui algumas questões que aconteceram durante o processo que podem ter afetado o resultado, que é uma margem muito pequena. E aí você vê o quê? Você vê que teve a questão das rádios, que o Bolsonaro foi extremamente prejudicado na campanha eleitoral, principalmente no Nordeste, onde em muitos lugares as pessoas acompanham notícias e acompanham política pelo rádio. Teve a questão da campanha maciça de jornais destruindo muito a imagem do Bolsonaro durante o período eleitoral. Teve a própria censura que foi instituída, aonde foi muito mais censurado o lado do Bolsonaro do que o lado do Lula. Eu mencionei no começo do vídeo sobre a questão dos placares, né, de decisões pró-Bolsonaro e pró-Lula. As decisões pró-Lula foram muito mais do que pró-Bolsonaro. Ou seja, nitidamente, se houve algum tipo de parcialidade. Aí você pode alegar, mas o Bolsonaro pode ter errado mais, pode ter infringido mais o Código Eleitoral. Tudo bem, vamos ceder este argumento. Aí você observa
Luiz Roberto Barroso falando: nós derrotamos o bolsonarismo. Falando lá nos Estados Unidos, em Nova York, perdeu Mané, não amola. Tipo, essas frases, as pessoas não entendem que no momento ali de fervura do sangue, a pessoa, ela muitas vezes fala de forma impensada, mas ela externa aquilo que ela não externaria em condições normais, porque ela sabe que se ela externar, ela pode gerar problemas. Ela não é igual aquele pensamento que você tem guardado, que você fala, cara, se eu falar isso aqui vai dar merda, então não vou falar. Só que aí o Barroso falou, entendeu? O Barroso falou. E assim, ele é uma pessoa, eu acho assim, ele poderia estar de saco cheio do pessoal amolando ele ali, falando na cabeça dele. Bolsonarista eu sei que é chato pra caramba quando quer. Eu sou muito chato quando eu quero pegar no pé da galera, de petista e tal, do pessoal do MBL também sofre comigo. Mas assim, cara, ele revelou a posição dele. E se ele tem posição, e aí a gente observa várias notícias, várias proximidades entre pessoas do TSE e do Judiciário Brasileiro com outras pessoas, com outras instituições de esquerda, cara, assim, desculpa, mas não dá para você acreditar que não foi parcial, entendeu? Entendeu? E aí, essa falta de imparcialidade da justiça pode ter favorecido com que o Lula chegasse ligeiramente à frente do Bolsonaro, também com o apoio da mídia aí, que acho que está revelado, né, que a Globo nada mais é do que a assessoria de imprensa do Lula. Vamos continuar aqui, ó. A CNN, ela publicou um vídeo, essa aqui é a CNN dos Estados Unidos, tá? Aí o vídeo do Yuri Pita, que ele é âncora da CNN Brasil, e aí vamos ver o que ele falou sobre, vou botar aqui na tela cheia, o que ele falou sobre a manifestação aí do domingo, mas ele falando aqui para a CNN americana, vamos ver. After some of his closest aides have been arrested on February the 8th, Jair Bolsonaro called a demonstration at Paulista Avenue and called for his supporters to be beside him so that he could make a political defense after these investigations of an attempted coup d'etat to keep him in power and avoid Lula to take office. Bolsonaro arrived at Paulista Avenue a few minutes before 3 p.m. and after some congressmen and São Paulo Governor Tarcísio de Freitas made their speech, Bolsonaro talked for around 20 minutes to his supporters. He denied that he was trying to stay in power after using a coup d'etat or benefited by a coup d'etat, and he said that Congress should approve a bill to some kind of amnesty or to pardon people who are already arrested for destroying buildings in Brasilia, Brazil's federal capital, that were attacked on January the 8th in 2023, just a week after Lula took office. Bolsonaro also said, defended his government and asked his supporters to vote in this year local elections and 2026 presidential and general elections to some of his allies. Yuri Pita, CNN Brasil. Pois é, viram aí o vídeo aí que ele falou, algumas coisas que ele mencionou. Primeiro ele menciona que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado e tudo mais assim. É lógico que ele vai alegar, não, porque isso é o que está alegando a justiça, tá? E sim, beleza. Mas Bolsonaro não tentou. O Bolsonaro, depois que saiu o resultado, que o Lula foi declarado lá o vencedor das eleições, Bolsonaro não falou nada. Teve até muita gente que reclamou que o Bolsonaro não falava nada, não se manifestou. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa que quer tentar um golpe e não fala nada. Não fala nada, entendeu? Não faz sentido. Igual, teve lá a reunião ministerial antes das eleições, todo mundo falou, ó, o Bolsonaro, ó, o general Heleno e tal, não sei o quê. Aí o Bolsonaro falou, olha, nós precisamos fazer algo antes das eleições. Ou seja,
não quer dizer que o Bolsonaro... Fica claro que o Bolsonaro ele iria reconhecer, como reconheceu, o resultado das eleições. No entanto, que o Lula assumiu, o Lula tá como presidente, entendeu? O problema é que esse pessoal vive muito de aparência. Eles querem que o Bolsonaro chegue e fale: eu reconheço que o Lula ganhou as eleições. Só que, o Bolsonaro e a direita não é como a esquerda, que é hipócrita, que finge as coisas. Principalmente considerando tudo que eu já falei sobre a parcialidade, sobre os problemas que houveram nas eleições. Entendeu? Então, o Lula assumiu, o Lula tá presidente, o Lula tá governando, o Bolsonaro tá inelegível ineditamente por 8 anos, a Dilma cometeu crime de responsabilidade e aí foi inocentada pelo STF, assim como o Lula foi inocentado pelo STF na questão da Lava Jato, todas as acusações que ele sofreu. Mas a Dilma, antes de ser inocentada, ela não perdeu os direitos políticos. E o Bolsonaro perdeu os direitos políticos por 8 anos, duplamente. Entendeu? Então, assim, esses descompassos da justiça demonstram uma parcialidade. Entendeu? Tipo, por que a Dilma não perdeu, mesmo depois que ela foi considerada, foi inocentada pelo STF? Por que a Dilma não perdeu enquanto estava sendo considerada culpada por crime de responsabilidade? E o Bolsonaro, ela não perdeu os direitos e o Bolsonaro perdeu. Por quê? Você entende o problema disso? E esse é um problema muito sério porque aí gera desconfiança na população com relação à justiça brasileira. Isso é um problema sério. E aí você mina as bases de uma república, que é você confiar no sistema acusatório, no sistema judiciário, como respeitador das regras do jogo. Entendeu? Esse é um problema muito sério. Por quê? É bom quando você tem as instituições funcionando independente de quem está no poder. O problema é que as instituições não estão funcionando independente de quem está no poder. Esse é um problema sério da República, que se não for resolvido, a pacificação é impossível. Muitos falam em pacificação, o próprio Lula fala em pacificação, mas se você não resolver o problema da parcialidade da justiça, é impossível pacificar o país. Só que eles não querem resolver porque a esquerda, principalmente o PT, ele quer o controle. A esquerda, ela é fissurada em controle. Eles querem controlar tudo. Querem controlar tudo em prol do partido. Continuando aqui, tem no Le Monde também, ó. Apesar de acusações legais, Bolsonaro é popular. Bolsonaro está popular como sempre esteve, com a sua base. Ó, aí eles colocam, ó, o ex-presidente de extrema-direita reuniu dezenas de milhares de apoiadores em São Paulo no domingo, acusado de tentar um golpe após o resultado das eleições de 2022. Ele encara uma provável prisão, né? Faces imprisonment. Então, assim, eu gostei até dessa manchete do Le Monde, porque ela coloca aqui, ó, apesar de acusações legais, o Bolsonaro está popular, como sempre, com a sua base. Então, assim, eles continuam tentando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Globo, a CNN, outros jornalistas esquerdistas batem e batem e batem no Bolsonaro. E ele continua popular. E eu gostei também do termo popular. Bolsonaro não é populista. Isso aqui vai gerar uma discussão aí. Mas enfim, o Bolsonaro não é populista. Por que ele não é populista? O que é um líder populista de acordo com o imaginário político e a conceituação do termo? A gente precisa contextualizar termos na história. E contextualizando o termo populista hoje, o líder populista, ele é aquele líder que utiliza vamos dizer assim, máquina estatal para agradar as massas
e se manter no poder, apesar de não tomar medidas necessárias que não são tão populares assim. Entendeu? O imaginário popular com relação a populismo é isso. Tá bom? E eu tô trazendo isso porque, Esparta, mas isso não é exatamente o que é o populismo. Não, eu estou trazendo o termo no imaginário popular, porque nós estamos falando de voto, estamos falando de popularidade. Então é isso que importa, tá? Quando você chama alguém de populista, você vê naquela pessoa, não, ele faz algo para agradar as massas, tá? E independente de ser algo necessário ou não. E aí você volta durante o governo do Bolsonaro e você vê várias medidas que não eram populares e que o Bolsonaro adotou apesar de não serem bem vistas na população. Reforma da Previdência. Quem é que quer trabalhar por mais tempo para poder resolver o problema da Previdência? Os esquerdistas alopraram, falaram que não sei o quê, e teve manifestação a favor da reforma de quem apoiava o presidente Bolsonaro. E aí a reforma passou. A questão do período da doença, da pandemia. O Bolsonaro defendeu uma série de medidas, que eu não vou falar aqui por questões da plataforma, que não eram populares no meio da população. E ele se manteve firme na posição dele, apesar de muita gente rejeitar o posicionamento dele. Desculpa, mas isso não é ser populista. Não é. Então o Bolsonaro ele não é uma pessoa populista. Eu dei só aqui alguns exemplos, tem outros também. O Bolsonaro ele é um líder popular, ele é um líder carismático. Ele atrai as pessoas para ele, mesmo quando ele toma atitudes que são necessárias, mas não agradam. Entendeu? A gente vê muito na internet as pessoas falando, eu queria odiar o Bolsonaro, mas eu não consigo, porque ele é carismático. Entendeu? Essa é a questão. O Bolsonaro é autêntico. Ele é... todo mundo provavelmente tem alguém na família que pode parecer com o Bolsonaro, assim, pelo jeito de ser, entendeu? Então, queria pontuar essa diferença. Então, eu gostei aqui dessa questão. Bolsonaro, ele é popular como sempre foi com a sua base. Agora indo aqui para as notícias mais de outros países, que não seja Europa ou Estados Unidos. Na Índia, saiu aqui no Hindustan Times. Apoiadores de Bolsonaro demonstram forte apoio para defendê-lo em meio a investigações. Muito parecida com aquela notícia que eu mostrei agora atrás acho que é da France 24, não tô lembrando agora de cabeça. Deixa eu só confirmar aqui. Não, acho que foi de outro jornal, não tô lembrando de cabeça agora, mas eu mostrei agora há pouco um que era a mesma manchete. Mesma manchete. Eu acho que até o texto deve ser o mesmo. O que muitos jornais fazem? Tipo, eles pegam uma notícia com alguém aqui do Brasil, algum jornalista brasileiro, e aí vão replicando nos seus países, entendeu? Aí também usa termos como extrema-direita e repetiu as falas do Bolsonaro. Acho que foi o da AP News que falou isso aqui, que eu até li mais a matéria. Mas também repercutiu lá na Índia. Agora na Al Jazeera. Esse da Al Jazeera eu achei interessante, porque olha só, o da Al Jazeera colocou a manchete assim, Milhares se reúnem para apoiar o ex-presidente Bolsonaro acusado. Colocou assim, acusado. Colocou acusado. Milhares de pessoas apareceram para mostrar o seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele luta, enquanto ele combate alegações de uma tentativa de golpe em 2022. A Al Jazeera não deve ter gostado muito, né, do Bolsonaro ter empunhado a bandeira de Israel. Talvez por isso que eles colocaram aqui o termo acusado. Isso aqui acabou. As notícias que eu tinha separado aqui. É isso, pessoal. Essa é a repercussão que aconteceu. Muitos das notícias, elas replicam o que a mídia brasileira fala, então a gente não pode esperar que sejam falas interessantes, mas eu achei interessante aquela do Le Monde, que falou da popularidade do Bolsonaro, né?
E a gente precisa continuar acompanhando. O mais importante é que o mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, entendeu? E o trabalho de muitos da direita em levar isso para fora, e muita gente falar que tem certas pessoas que moram fora do Brasil e não ajudam a causa. Não, eles ajudam sim. E ajudam dessa forma, levando o que está acontecendo aqui no Brasil para fora, tá? Então a gente precisa ser honesto também com essas pessoas nesse sentido. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo à vontade e até o próximo vídeo. Valeu!